Boa noite a todos. Bem, vamos hoje falar sobre a coragem de mudar. E aí eu estava estudando sobre o que eu coloquei aqui para falar para vocês hoje e abri esse livrinho aqui, No Roteiro de Jesus. São várias historinhas que aconteceram na época do Cristo. E me deparei com uma história que se chama A Conduta Cristã. E era um cameleiro, que eles chamavam, que ele entra na residência de Simão Pedro, porque ele sabe que Jesus está ali. E ele começa a fazer perguntas para Jesus, né? Porque ele tinha curiosidade, ele ficou sabendo da figura, né, de Jesus, e ele queria entender melhor. E aí ele pergunta sobre alguns pontos. Só vou ler uma ou duas para vocês entenderem. Ele perguntou assim: desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Ele pergunta para Jesus, né? Então, na possibilidade, quer dizer, ele quer conhecer os ensinamentos do Cristo, mas ainda não está com a sua porta aberta para essa mudança. E aí Jesus começa a dizer para ele o que ele precisa fazer para que ele faça essa conversão, né? Aí ele fala: perdoarás e trabalharás sempre, fazendo o quanto possível para que se coloquem no nível da tua compreensão, desculpando-as, amparando-as infinitamente. Quer dizer, as criaturas de má fé, ele tinha que perdoar, que acompanhar, que dar carinho, para que as pessoas possam, a gente dá o tempo para que as pessoas se modifiquem, né? Aí, diante das calúnias, o que a gente pode fazer? Aí Jesus diz para ele: perdoarás, trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento para do pensamento que a teu respeito fazem. Então, sempre nessa conduta do perdão, de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho. E ali ele vai, é uma pergunta atrás da outra, e a resposta é sempre respondendo das dificuldades que a gente tem, de quando a gente quer seguir a conduta cristã, a vida nos impõe muitas dificuldades. Mas são dificuldades que, depois de superadas, se tornam simples, se tornam fáceis. Porque o mais difícil é essa mudança, essa transição, é a gente deixar os velhos hábitos e criar hábitos novos, né? E aí, depois de ele fazer todas essas perguntas, eles finalizam assim, ó. Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro carrancudo, qual se houvesse recebido uma grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante sem dizer adeus. Por que eu quis levantar essa historinha? Porque, na maioria das vezes, quando a vida nos impõe alguma mudança nesse sentido, no sentido de nos melhorarmos moralmente, a gente tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque a gente precisa deixar de lado hábitos que a gente tem, coisas que a gente faz, que normalmente a gente faz. A gente precisa deixar de lado, deixar de fazer para seguir aquele caminho reto. E aí é onde a gente fecha os olhos e diz assim: ah, não, agora eu ainda não estou pronto. Foi o que ele fez, o Ibrahim. Ele disse: não, esse Jesus aí, esse Messias não é para mim. Essa conduta moral está muito difícil de eu seguir. E o que significa coragem? Um dos significados é força ou energia moral diante do perigo. Uma segunda é sentimento de segurança para enfrentar situações de dificuldade moral. Que é isso que a gente tem que enfrentar quando a gente quer se modificar.
E a terceira é atributo de quem tem determinação para realizar atividades que exigem firmeza. Quando a gente faz mudanças, é necessário que a gente tenha firmeza, que a gente tenha esse pulso firme. Às vezes, na educação de um filho, às vezes na nossa postura perante a nossa família, às vezes até na escola, no trabalho, no centro espírita, a gente precisa, às vezes, ter pulso firme, porque as tentações que nos levam para essa porta mais larga, que é a porta dos prazeres, ela normalmente nos convida com muita facilidade. E às vezes a gente tem dentro da gente, ainda cultiva esses sentimentos, ou a gente luta constantemente contra eles, né? Que isso é um processo. A gente não se modifica de um dia para o outro. E qual a importância dessa coragem dentro do nosso contexto espírita, né? A coragem é uma conquista conseguida na sucessão das experiências evolutivas, entre variadas dificuldades e sofrimentos, mediante os quais se adquire resistência moral e calma, à medida que vamos nos conhecendo e entendendo nossas limitações e nossos vícios. Os nossos vícios não precisam ser vícios que a gente normalmente conhece do tabagismo, do álcool, do sexo, não. Também da maledicência, do mau humor, os vícios da gula. Então, além desses vícios tão sérios, né, que a gente encontra das drogas, disso tudo, existem esses também que a gente às vezes carrega sem nem perceber. Ontem eu estava falando que a gente tem dificuldade quando alguém aponta para a gente um defeito nosso, assim, nossa, tu te comportas muito mal em determinadas situações, tens as respostas meio grosseiras, tu não sabes abordar determinados assuntos. Às vezes a gente escuta alguma coisa nesse sentido e a gente dá um passo atrás e a gente se fecha, porque a gente não quer aceitar. Mas quem está de fora é que está vendo a nossa atitude. Às vezes até a nossa expressão do nosso rosto, do nosso olhar, passa esse tipo de sensação que é muito ruim às vezes. Ruim para quem está recebendo. Então a gente tem que parar para pensar, poxa, se a pessoa está me vendo dessa forma, será que é assim mesmo? E a gente começar a se observar. Então é a questão da gente se conhecer, se olhar para dentro de si e ver se realmente aquilo faz sentido. Porque às vezes só faz sentido ao olhar de um ou de dois, mas quando mais de uma pessoa fala para a gente que a gente está tendo aquele comportamento, é necessário que a gente pare para pensar. O que eu posso fazer para melhorar? Né? E normalmente a gente faz isso com os mais próximos, que é com que a gente tem a liberdade de mostrar quem a gente é. Porque dentro de casa a gente não consegue ficar armado o tempo inteiro com uma máscara, fazendo de conta que é uma pessoa que não é. Porque na rua a gente faz isso. Na maioria das vezes. A gente chega nos lugares, a gente coloca as nossas melhores palavras, a gente tem mais paciência, porque a gente não quer que os outros nos vejam de uma forma ruim. Mas em casa a gente relaxa. E aí a gente mostra as nossas garras. E aí a gente acaba tratando mal quem a gente deveria ter mais paciência e mais amor, porque o nosso núcleo familiar é o primeiro núcleo ali onde estão as coisas mais graves, onde a gente tem que resolver. Os problemas mais sérios que a gente precisa resolver dentro da gente, porque a gente tem que resolver o da gente. O do outro já é um problema do outro. Quando a gente resolve o da gente, a gente vai ficando em paz. Enquanto que às vezes o outro ainda fica se batendo. Mas é necessário que eu cuide de mim. Vai ser o meu exemplo que talvez vá modificar o outro. Que o outro perceba daqui a um tempo dizer assim, nossa, não, essa pessoa já não é mais assim. Essa pessoa já tem um comportamento diferente. Foi isso que aconteceu com o Divaldo.
com aquele espírito que perseguia ele, porque lá numa encarnação bem lá atrás ele prejudicou um rapaz. A mãe ficou ofendida, então a mãe e o filho perseguiram Divaldo. Não adianta a gente encarnar, porque eles acham a gente, né? Eles encontram a nossa vibração energética. Até o ponto em que ele percebeu que o Divaldo, nessa encarnação, já se tratava de uma pessoa diferente, porque ele vai e recebe na mansão do caminho uma criança que o espírito identifica como sendo a sua mãe. Aí ele pergunta para ele, tu vais amar ela? Aí ele assim, vou cuidar, como minha filha. Aí ele assim, então eu não posso mais te perseguir, porque ela é minha mãe. Então são as atitudes que modificam os outros, não são as nossas palavras. E qual a importância, né, dessa mudança? Toda mudança requer uma renúncia, por coisas que estamos habituados, que muitas vezes sabemos que não nos fazem bem, porém insistimos em repetir. Às vezes a gente fica e diz assim, né? A gente ouve de alguém também, eu sempre fui assim, não consigo mudar. Nossa, a pessoa está com 80 anos, foi sempre assim, não vai ser agora que vai mudar. Por que não pode mudar? Eu sempre digo, onde que está escrito que não pode mudar? A gente pode mudar até o último minuto da nossa vida. E o despertar aqui na Terra, enquanto estamos aqui, caminhando aqui, ele traz para a gente merecimentos do outro lado muito grandes. Então é importante, independente da idade que a gente tenha essa consciência de que se tem alguma coisa errada, só a gente se olhar no espelho. Eu sei das minhas potencialidades. Eu sei o que passa na minha cabeça. Diante de algumas situações, eu sei as coisas mirabolantes que acontecem dentro do meu cérebro. Então eu me conheço, eu sei. E se a gente não se deu conta ainda, é só observar. Além de mim, Deus sabe tudo do que eu sou capaz. Então, por que não mudar essas tendências? Então, se eu sei, sou eu que tenho capacidade de mudar e de fazer diferente. Tenho tendência a tal coisa, vou lutar contra. No Livro dos Espíritos pergunta, né? Quem é o verdadeiro espírita? Nenhum espírito veio e disse assim, o verdadeiro espírito é aquele que caminha num caminho de retidão, que só faz caridade. Não, a resposta não é essa. A resposta é curta, diz assim, é aquele que luta contra suas más tendências. Então não é aquele que acerta o tempo todo. A gente ora certa, daqui a pouco a gente erra, daqui a pouco a gente acerta. E à medida que a gente vai errando e acertando, a gente vai, com o passar do tempo, acertando mais e errando menos. A tendência é essa. Até o ponto de que aquilo se torna um hábito. Nós estamos inseridos na lei do progresso, que é uma das 10 leis de Deus. E dentro da lei do progresso, há 2 espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que, todavia, não marcham lado a lado. Uma é o progresso intelectual e a outra é o progresso moral. A gente tem acesso a tanto conhecimento, é o celular que traz, né? É o computador que traz, é a internet. Hoje a gente tem notícias do mundo inteiro. Em tempo real. Não faz tanto tempo, fazem 23 anos, né? 23 anos, 24, que as Torres Gêmeas foram atingidas. Eu lembro de estar na cozinha, grávida de 7 meses, com barrigão gigante, fazendo comida, televisãozinha ligada. E aí eu olhei para a televisão e disse assim, meu Deus, o que foi isso? E aí não passou pela minha cabeça que pudesse ser um atentado, porque a gente não faz esse tipo de atentado para ninguém. E a gente nem deseja. E eu custei para entender. E aí
o outro avião bateu na outra torre. Eu disse assim, meu Deus, quem que está errando aí o trajeto desses aviões? E aí depois começaram a vir as notícias. Quer dizer, nós vimos praticamente em tempo real o segundo avião atingindo a torre. Nós temos todo esse tipo de aparato, a ciência, os remédios, a tecnologia de exames, a tecnologia de aeronaves, a tecnologia de um foguete que dá ré agora e pousa. Quem alguma vez pensou nisso? Nós temos isso tudo. Mas, diante dessa asa grande, maravilhosa, que é a do conhecimento, que é a da tecnologia, que é necessária porque é a ciência que traz para a gente a comprovação e que nos faz entender os mecanismos das coisas aqui na Terra, porque sem a ciência nós não temos como comprovar, a gente ainda está achando que em dia de trovoada era o Deus do trovão que estava falando com a gente, que diante de um terremoto era algum Deus muito bravo que estava nos punindo. E hoje a gente já sabe que isso tudo é fenômeno natural. Então a ciência é muito importante. Porém, a ciência, sem a moral, ela nos leva às vezes a precipícios muito grandes. Porque aquele que só cultiva o lado do intelecto, normalmente cultiva junto uma soberba, um orgulho, um materialismo que nos afasta de Deus. E isso traz muitas vezes às criaturas dívidas que levam muitos anos a serem pagas. Porque uma tecnologia mal usada, ela pode prejudicar uma nação. E aquilo que eu faço de mal ali para o meu vizinho, fiz para ele, eu vou ter uma conta a acertar com ele. Agora, se eu faço para uma nação, eu fico com uma dívida gigantesca. E infeliz desses homens que ainda cultuam a guerra, o maltrato, os desvios, porque tudo isso que fazem sofrer a população com fome, com dor, vão ter que acertar um dia. Mas Deus é justo e maravilhoso. Dá oportunidade para todos, inclusive para esses que nos prejudicam hoje. Quem sabe não fomos nós ontem, né? A fazer esses grandes erros diante da vida. Então a transformação moral ela é de suma importância. A doutrina espírita nos ensina a desenvolver virtudes e superar vícios. Para isso é necessário ter coragem para conhecer os nossos erros, buscar a nossa reforma íntima. Buscar esse lado moral de que nós estávamos falando. É necessário e urgente que a gente desenvolva o nosso lado moral. Damos início a uma nova trajetória, um recomeço, um novo estudo, porque diante dessa coragem de se modificar, nós temos também que encarar os ciclos que às vezes se encerram, né? A gente finda uma etapa, um ciclo, e tudo isso faz parte desse novo horizonte. Às vezes a gente tem dificuldade também de encerrar esses ciclos. Às vezes uma mãe muito apegada ao filho, o filho cresce, aí de repente ele resolve casar e a mãe sofre, porque findou aquele ciclo de criança, do adolescente que estava em casa, teu filho se tornou adulto e a gente precisa entregar o filho para o mundo. E tem mãe que sofre, que chora, que sente saudade, que nós temos que ter. A gente pode ter todo esse sentimento, mas a gente precisa aprender a findar essas coisas para começar outra nova. E em tudo na nossa vida é assim. Então, a minha etapa muito ruim precisa ser finalizada.
Eu preciso criar uma nova etapa um pouco melhor. E o que a gente faz para que a gente alcance essas novas mudanças? Vocês já perceberam que toda vez que vai chegando no final do ano, a gente se sente extremamente cansado? Vai dando um cansaço, principalmente quem tem muita atividade. Vai dando uma canseira, a cabeça vai ficando meio atrapalhada. A minha ficou assim esse final de ano. Atrapalhada, errando as coisas, anota uma coisa, anota meio... Pensa numa coisa, anota outra. E eu fiz um monte de coisa assim. Ainda bem que eu tenho um anjo da guarda que, olha, que anda atrás de mim. Anota a palestra, anotava com a data errada, com o horário errado, com coisa, mas acabava descobrindo a tempo. E aí vem o final do ano. E eu não fui para lugar nenhum. Eu continuei em casa, continuei fazendo as minhas coisas, mas aquela virada de chave, de mudança de ano, é incrível. Aquilo trabalha dentro da gente, a gente diz, passou o final do ano, fizemos a festa do Natal, passou o ano novo, e a gente se renova. Renova a disposição, renova os sentimentos, a gente fica com vontade de fazer algumas coisas novas, tem gente que faz as listinhas, né? O que eu vou fazer esse ano de diferente? O que eu vou fazer de mudanças? Esse ano eu quero arrumar um emprego novo, eu quero emagrecer tantos quilos, vou pintar meu cabelo de loiro, eu vou fazer uma coisa diferente. Gente, não importa, parece ser bobo, né? A gente dizer assim, vou mudar a cor do cabelo. Se isso vai nos trazer algum tipo de felicidade e a gente vai conseguir botar o pé no chão e se sentir melhor, porque quando a gente se sente bem, a gente trata o outro também bem. Então a mudança não é naquelas coisas grandes. As grandes elas vão acontecer à medida que a gente for aprendendo a mudar as coisas pequenas. Então é super importante que a gente tenha essa consciência do que a gente é capaz. E a gente pegar e olhar para si e dizer assim, eu não sou muito boa nisso, eu não tenho sido tão boa naquilo. Mas é preciso que a gente se acolha. Que a gente se olhe no espelho com carinho e diga assim, eu sou filha de Deus. Se Ele me deu a oportunidade de estar aqui, é porque eu mereço essa oportunidade. E é porque eu posso alcançar tudo isso. E todos nós temos essa capacidade. Jesus nunca olhou para nenhum dos apóstolos, daqueles que ele escolheu na caminhada que ele teve junto com eles, ele nunca olhou para os defeitos. Nunca. E olha que o maior amigo dele, que andava do lado dele, que era o Simão Pedro, ele era terrível. Ele era tão terrível que na hora que deram voz de prisão para Jesus, ele ainda foi lá, tirou uma faca e arrancou a orelha do soldado. Jesus colocou de volta e resolveu o problema do soldado. Mas ele arrancou a orelha do soldado. E Jesus olhou para ele e disse assim, nossa, Simão Pedro, tu, não dá, tu faz umas coisas aí que não dá certo. Não. Ele dizia, Simão Pedro, aprende comigo. Vai lá, apacenta minhas ovelhas. Ele nunca colocou o dedo na ferida de ninguém. Porque ele sabe que aquele erro e aquele defeito é momentâneo. Se hoje eu sou assim, cheia de defeitos, cheia de problemas, isso é momentâneo. É uma etapa que eu estou passando. Mas lá na frente eu vou estar melhor. Eu vou estar mais madura. Eu vou estar com mais consciência. Eu vou ter mais força de vontade. Que à medida que a gente vai treinando, nós vamos nos tornando mais fortes. É igual exercício físico. A gente não faz. Há pouco tempo eu descobri que eu estava com dificuldade para descer do ônibus. Disse assim, opa! E eu fui fazer academia. E agora estou descendo igual a menina. Por quê? Porque fortaleci os meus músculos. E esse fortalecimento moral, ele também é importante.
Na visão de Emmanuel, nós temos que ter alguns pontos que a gente precisa cuidar para que a gente atinja essa condição de se modificar. A primeira é a fé, a segunda é a confiança em Deus. Quem tem fé pode cair 100 vezes, mas se levanta às 100. Pode começar do ponto que partiu, voltar, começar de novo, mas vai sempre se levantar. Porque junto com a fé vem a confiança no Pai. E com esses dois impositivos, não tem quem tire a gente do caminho certo e reto. Ele diz que a gente deve buscar a oração e a meditação para o nosso fortalecimento espiritual, que é essencial para obter coragem necessária para enfrentar as mudanças. Então, a prece. Por isso que a gente está aqui. Porque quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala dessas coisas, nos fortalece. É porque a gente não vê, mas o nosso pensamento está ligado com a espiritualidade. Eles estão aqui, ouvindo no nosso íntimo, vendo o nosso potencial, fortalecendo aquilo que a gente tem de bom. Eles não olham para o defeito. O defeito eles vão lá e botam um remedinho. Dão um passe, dão uma harmonizada. Mas naquilo que a gente tem de bom, eles vão lá e dão uma carga de energia e dizem assim, ó, aqui está o potencial. O serviço ao próximo, que é fazer caridade. A caridade é o amor em ação. Então é a forma que a gente tem também de ir quitando as nossas dívidas e é uma forma da gente perceber que se eu sofro, na maioria das vezes eu encontro sempre alguém que sofre muito mais do que eu. Nesse caminhar de fazer a caridade, a gente sempre encontra pessoas que passam por coisas que o queixo da gente cai 3 vezes. E a gente diz assim, meu Deus, e eu ainda reclamo. Então a caridade nos proporciona uma ferramenta de movimentação. E isso é essencial. A resiliência e a perseverança. Enfrentando desafios. Aí Emmanuel diz assim que a vida apresenta desafios e dificuldades que são oportunidades de aprendizado e crescimento. A resiliência e a perseverança são qualidades essenciais para superar esses obstáculos. Coragem para recomeçar. A coragem de mudar muitas vezes implica em recomeçar, aprender com os erros e seguir em frente com determinação. Às vezes é necessário a gente começar de novo. Assim como a gente faz com a reencarnação. A gente vem aqui, erra, acerta, aí a gente volta, aí a gente se dá conta do que não fez, aí a gente diz assim, não, então eu quero voltar para fazer de novo. Aí a gente recomeça. E tem erros nossos que a gente já vem errando há tempo. E faz de novo do mesmo jeito, meio com a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, a gente cultiva aquele sentimento que não é bom e vai levando, mas uma hora a gente muda. Deixar para trás nossas más tendências, renunciar velhos costumes, criar novos hábitos que irão modificar a nossa essência. Então nós temos vários exemplos. Nós temos Simão Pedro, que foi um exemplo de mudança, foi quando ele conheceu Jesus que ele se modificou, deixou de ser pescador, foi ser pescador de homens, foi pregar os ensinamentos do Cristo. A gente teve Allan Kardec, que quando ele descobriu o Espiritismo, ele teve que fazer uma mudança radical na vida dele. Ele se dedicou totalmente, ele e a Amélie, que era a esposa dele, mudaram a vida deles toda, com aquela montoura de carta que eles recebiam, fazer seleção daquilo tudo, a vida pessoal deles ficou de lado, ele mudou de nome para poder viver a chegada do Espiritismo para a gente. Chico Xavier foi outro exemplo, Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco. O Bezerra de Menezes foi um grande exemplo de homem caridoso. A Ivone Pereira do Amaral diz que Bezerra
foi a reencarnação de Zaqueu, que era o cobrador de impostos na época. Para vocês verem, são pessoas como nós, que já erraram, mas que depois, mais adiante, quando conheceram Jesus Cristo, se modificaram totalmente. E aí eles vão alcançando lugares e patamares que a gente desconhece. O Bezerra já foi convidado para morar em outra galáxia, em outros planetas que estão mais adiantados, e ele diz que não, que ele quer ficar aqui, cuidando da gente, até que a gente se melhore. Olha o nível do amor dessas criaturas. Então, gente, todas as vezes que a gente pensar em mudança, não vai ser fácil. Requer da gente esforço, sim, porque tudo nessa vida dá trabalho. Tudo. Se alguém bater na minha porta, seja lá em que horário for, eu vou dizer uma virtude minha, que a gente não deve ficar levantando virtudes, né? Mas eu tenho essa. Se alguém bater na minha porta e disser assim, entrar e dizer assim, tu faz um café para mim? Eu tô morrendo de fome, eu queria comer uma comidinha. Eu vou para a cozinha e vou cozinhar. Vou fazer comida. Para mim não é um sacrifício. Eu não sei se eu já passei muita fome, porque eu adoro dar de comer. Eu acho que às vezes eu penso se eu já passei alguma dificuldade nesse sentido. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente faz daquilo com amor, essa é uma coisinha só que eu aprendi, né? Que eu faço sem... Para mim não é trabalho ir para a cozinha, fazer um bolo, fazer alguma coisa. Não é trabalho. Mas a vida da gente tem que ser assim num todo. E tem coisas tão difíceis que eu ainda não alcanço, que eu não tenho disposição. Então, quando a gente passa a fazer com amor, é porque aquilo passou a fazer parte da nossa essência. E para que a gente não fique pensando que eu estou querendo enaltecer algum ponto em mim, eu quero dizer para vocês, cheguem em casa e pensem no que vocês fazem com amor. O que eu faço com amor? Que é assim, que para mim não dá trabalho. Tem gente que cuida de criança como se estivesse no céu. E tem gente que cuidar de criança é um trabalho terrível. Então vamos pensar o que eu faço de bom. Valorizem o que vocês têm de bom. É assim que Jesus nos vê. Naquilo que a gente tem de bom. E Ele nos abre a oportunidade sempre nesse sentido. Naquele caminho que para a gente é o mais fácil. Porque a gente tem domínio. E dentro desse caminho mais fácil, que é o que a gente tem domínio, aí vem as dificuldades que a gente vai lutando e vai vencendo a cada dia. Então, não deixem de valorizar aquilo que vocês têm de bom. E para a gente finalizar, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, Emmanuel diz assim, já disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor. A outra, sabedoria. Através do amor, valorizamos-nos a vida. Valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Vamos usar aquilo que a gente tem de bom para o próximo, nos doando sem querer receber nada em troca. E vamos cultivar essa força que existe dentro da gente, que se chama vontade, que é o movimento nosso para esse caminho ao encontro de Jesus Cristo. Muito obrigada pela atenção de todos.